Imagina o seguinte, uma única pedra, que contém dois relógios, e cada um conta uma história completamente diferente sobre o passado do nosso planeta. É aqui que a gente começa a desvendar o segredo do Zircon. Pois é, um grupo de cientistas criacionistas do projeto Hate se viu diante de digamos, um quebra-cabeça gigantesco. De um lado, as evidências geológicas pareciam gritar bilhões de anos. Do outro, a interpretação que eles tinham das escrituras dizia milhares de anos. E foi essa contradição que os levou a fazer uma pergunta bem audaciosa. E é importante notar que essa equipe, com cientistas como Larry Vardaman e Russ Humphreys, não ignorou as evidências. Muito pelo contrário, eles olharam para os dados e confirmaram, sim, múltiplas observações, totalmente independentes umas das outras, indicavam que uma quantidade enorme de decaimento nuclear já tinha acontecido na história da Terra. E aí surgiu o grande conflito. Como é que se concilia, sabe? Como juntar essas duas coisas? Evidências que parecem indicar eras e eras de decaimento radioativo com uma escala de tempo de apenas 6.000 anos. Então, para tentar resolver esse paradoxo, a equipe do Rate tomou um caminho inesperado. Eles não tentaram ajustar a escala de tempo, não. Em vez disso, eles colocaram na mesa uma ideia que ia de encontro a um dos pilares da física moderna. A hipótese deles era a seguinte: e se, em algum momento do passado, talvez durante a Semana da Criação ou no dilúvio de Gênesis, tivesse ocorrido um ou mais episódios de decaimento nuclear superacelerado? Isso poderia explicar as evidências que eles estavam vendo. Claro, uma hipótese tão radical assim precisa de uma prova muito, mas muito robusta. E, por uma coincidência, a natureza parecia ter preparado o cenário perfeito para um teste. Tudo estava escondido dentro de cristais minúsculos, os chamados zircons. Esses zircões específicos vieram de um poço bem profundo lá no Novo México, e eles funcionavam basicamente como se tivessem duas cápsulas do tempo dentro deles. Um relógio nuclear apontava para uma idade imensa, já o outro, que se baseava em vazamento de gás, parecia contar uma história completamente diferente. E aqui está o cerne do quebra-cabeça. Dentro desses cristais de zircão, que são vistos como relíquias de 1,5 bilhão de anos, foi encontrada uma quantidade de hélio surpreendentemente alta. Para se ter uma ideia, o hélio é como o mestre da fuga do mundo dos elementos. Ele é minúsculo, super leve e escapa de praticamente qualquer lugar. A pergunta então é, como é que uma quantidade tão grande de hélio ainda estaria presa nesses cristais depois de tanto tempo? Pela lógica convencional, bom, ele já deveria ter desaparecido há muito, muito tempo. Pois bem, essa anomalia levou D. Russell Humphreys e seus colaboradores a uma conclusão, digamos, bem ousada. Para eles, a presença desse hélio todo não é um mero mistério geológico a ser resolvido, não. É uma prova contundente de que toda a escala de tempo geológico estaria, na verdade, errada, e que esses cristais, e por consequência o nosso próprio planeta, teriam só alguns milhares de anos. Vamos pensar nisso. Os mesmíssimos cristais, quando são analisados por um método, apontam para uma idade de 1,5 bilhão de anos. Só que um outro método, baseado no hélio que está preso dentro deles, sugere uma idade de apenas 6.000 anos. Quer dizer, como isso é possível? É um verdadeiro quebra-cabeça geológico que precisa de uma solução. Para tentar resolver essa questão, pesquisadores do projeto Hate, incluindo o Russell Humphreys, propuseram uma hipótese bem radical. E se uma das constantes fundamentais do universo, na verdade, não fosse tão constante assim? Essa ideia ficou conhecida como decaimento nuclear acelerado. A hipótese é que o relógio radioativo da Terra, que os cientistas acreditavam ter um ritmo constante há mais de um século, na verdade acelerou drasticamente em algum momento. Se isso for verdade, mudaria tudo o que se sabe sobre a história do nosso planeta. A equipe do Hate olhou para isso e percebeu: opa, aqui tem uma oportunidade única de teste. Então, antes mesmo de fazer qualquer experimento, eles publicaram duas previsões bem claras e totalmente opostas. A beleza disso é que o resultado do experimento só poderia confirmar uma delas, o que automaticamente provaria que a outra estava errada. Então, o cálculo foi o seguinte: eles olharam para a quantidade de hélio que ainda estava lá dentro dos zircões, a partir disso calcularam qual deveria ser a taxa de vazamento desse hélio se o cristal tivesse 6.000 anos e qual seria se tivesse 1,5 bilhão de anos. E a diferença entre os dois modelos era absurda, 100.000 vezes. E para que o teste fosse o mais imparcial possível, contrataram um especialista de renome mundial para medir a taxa real de vazamento de hélio. Mas o ponto crucial é este:
O especialista não tinha a menor ideia das afiliações criacionistas da equipe e nem sabia da existência das duas previsões concorrentes. Era um teste cego. Ou seja, o relógio que media o vazamento de hélio estava indicando uma idade totalmente consistente com a escala de tempo de milhares de anos. E isso contradizia de forma direta o outro relógio, o de decaimento de urânio-chumbo, que apontava para 1,5 bilhão de anos. Então fica a pergunta: como é que os dois relógios podem estar certos ao mesmo tempo? Bem, a conclusão a que os cientistas do Haight chegaram é que, sim, os dois relógios estavam certos. Aquele valor de 1,5 bilhão de anos de decaimento nuclear, ele de fato aconteceu. Só que não ao longo de 1,5 bilhão de anos. Segundo eles, tudo teria acontecido de forma catastrófica, super acelerada, dentro de um período de tempo muito, muito mais curto. Um resultado como esse desafia suposições que são a base da física e da geologia. É uma conclusão que, vale dizer, é fortemente contestada pela comunidade científica em geral. E aqui está uma distinção que é crucial. A comunidade científica, no geral, não contesta os dados empíricos. Ninguém está duvidando que os zircões contêm hélio. Inclusive, muitos desses dados vêm de experimentos bastante respeitados, como os de Kenneth A. Farley. O ponto de discórdia, então, não são os fatos, é o arcabouço lógico, essa tal de arquitetura inferencial, que foi construída em cima deles. E isso acaba ilustrando de forma muito clara uma divergência fundamental de método. Na ciência convencional, um dado inesperado, uma anomalia, é o ponto de partida para uma nova investigação, para novas perguntas. Já na abordagem que estamos analisando, essa mesma anomalia é vista como uma resposta final, ou seja, como a confirmação definitiva de uma hipótese que já se tinha de antemão. Olha só, essa citação dos próprios autores acaba revelando o ponto de partida do trabalho deles. A pesquisa é apresentada não como uma investigação aberta para testar uma hipótese, mas sim como um meio de apoiar uma conclusão que já estava estabelecida. E essa abordagem, que parte da resposta em vez de partir da pergunta, é algo que diverge fundamentalmente do método científico convencional. Tudo bem, deixando de lado essa questão da intenção e focando puramente na ciência, vamos examinar agora o que está por trás dessa afirmação, o modelo físico. Porque é justamente quando a gente analisa as suposições e simplificações desse modelo que as falhas mais significativas começam a aparecer. Olha só, a questão central que foi levantada pelo projeto Haight é bem direta. Como é possível que tanto hélio continue retido dentro de rochas tão antigas? Se o hélio tem a tendência de escapar com o tempo, a sua presença poderia sugerir que as rochas são, na verdade, muito mais jovens. Acontece que a realidade física por trás desse processo todo é bem mais complexa do que essa simples premissa. Para a gente entender o cenário completo, vamos dividir essa análise em 4 partes. Vamos começar olhando os pressupostos simplificados, depois a gente explora a realidade geológica, os seus efeitos que são até contraintuitivos, para no final, claro, resolver o paradoxo. Então, para começar, vamos examinar os pressupostos que estão bem no centro do argumento apresentado pelo projeto Haight. É exatamente aqui que a base para o tal paradoxo é construída. O argumento se apoia num modelo bastante simplificado, que não reflete a realidade geológica. Ele parte da ideia de que a difusão do hélio é constante, que o cristal é uma estrutura perfeita, homogênea, e que a temperatura não tem um papel importante. Mas, na prática, a natureza é dinâmica. Nenhum desses fatores fica parado, estático, ao longo de eras geológicas inteiras. A realidade de como o hélio se difunde é muito mais complexa e principalmente não linear, bem diferente do que o modelo simples propõe. Um sistema geológico não é algo estático. Ele evolui com o tempo e, junto com ele, evolui também a capacidade do hélio de escapar. A taxa com que o hélio escapa, ou seja, a sua difusão, que é basicamente o movimento dos átomos para fora do cristal, não é um número fixo. De jeito nenhum. É uma variável que muda, controlada por vários fatores. Ela é fortemente influenciada pela temperatura, pelos danos que se acumulam com a radiação e até pela direção dentro da própria estrutura do cristal, um efeito conhecido como anisotropia. A estrutura do cristal evolui e isso muda diretamente a facilidade com que o hélio consegue sair. No começo, o cristal é como uma fortaleza quase perfeita, segurando o hélio com uma eficiência altíssima. Com o passar do tempo, o decaimento radioativo vai criando pequenas imperfeições, fissuras, e só aí a difusão começa a aumentar de fato. Exato, e esse é o ponto crucial. O hélio se acumula por bilhões de anos em um ambiente de baixíssima difusão. As rotas de fuga só começam a se abrir de forma mais significativa bem mais tarde na história do cristal.
Isso explica por que tanto hélio ainda está lá. E aqui, a temperatura entra como um fator absolutamente dominante, como a lei de Arrhenius descreve muito bem. Um pequeno aumento de temperatura pode causar um aumento gigantesco exponencial na difusão. É por isso que cristais em locais frios e profundos são tão eficientes em prender o hélio. Uma perda significativa só acontece se eles forem aquecidos por algum evento geológico. E não é só isso. A estrutura interna do cristal não é nada uniforme. Existem caminhos preferenciais para o escape, como se fossem autoestradas e ruas locais para os átomos de hélio. Isso torna impossível calcular uma taxa de escape única e simples. Mas a complexidade não para por aí. Isso nos leva a um efeito que vai contra a nossa intuição. A relação entre o dano no cristal e o escape do hélio não é tão direta quanto se imagina. A intuição diria que sim, certo? Parece lógico. Mais dano deveria criar mais caminhos de escape. Só que a realidade física é bem mais sutil. Essa ideia é uma simplificação que acaba ignorando a interação complexa que acontece lá dentro do mineral. Na verdade, o dano por radiação pode ter dois efeitos completamente opostos. Por um lado, ele pode sim criar microfraturas que servem como rotas de fuga. Mas por outro lado, e este é um efeito muitas vezes ignorado, ele pode criar armadilhas estruturais e regiões desordenadas que, na verdade, bloqueiam a passagem do hélio. Esse processo, chamado de metamictização, cria verdadeiros becos sem saída na estrutura do cristal. Em vez de liberar o hélio, ele acaba aumentando o número de sítios de aprisionamento, o que, na prática, encarcera os átomos de hélio e reduz bastante a sua mobilidade. Portanto, o sistema é uma competição dinâmica. De um lado, o dano da radiação abrindo caminhos. Do outro, processos como recozimento térmico, que é uma espécie de autocura pelo calor, que podem fechar esses mesmos caminhos. O tempo não significa só um acúmulo linear de danos, mas sim um equilíbrio constante entre degradação e reparo. Esta analogia captura a ideia de forma perfeita. Não se trata apenas da quantidade de dano, mas de como esse dano está organizado. O que realmente importa não é um número total de defeitos, mas se eles se conectam de um jeito que forme uma rede de difusão eficaz. O modelo se baseia em várias simplificações, e são simplificações bem drásticas. Por exemplo, ele trata os cristais como se fossem esferas perfeitas, mas eles não são. Ele ignora a biotita, que é um mineral que envolve o zircão e que tem canais que podem tanto facilitar quanto dificultar a fuga do hélio. Ele também não considera como bilhões de anos de bombardeamento radioativo interno danificam a estrutura do cristal, criando novas rotas de escape para o gás. E talvez o mais crítico, ele usa um raciocínio circular. Ele assume que o decaimento acelerado aconteceu para poder provar a umidade jovem, que por sua vez depende desse mesmo decaimento acelerado. E tem mais. Essa admissão dos próprios autores é bastante reveladora. Uma propriedade física crucial do sistema, a tal da anisotropia, foi deixada de fora. E não porque não era importante, mas sim porque, segundo eles, seria bastante difícil de modelar. Claro, isso compromete seriamente a robustez de qualquer conclusão tirada desse modelo. E é fundamental entender que isso não é um detalhe pequeno, uma questão de ajuste fino. Na física de difusão, que é a área que estuda como partículas se movem através de um material, detalhes como a geometria e a anisotropia são absolutamente críticos. Ignorar esses fatores não causa um errinho de cálculo, pode mudar o resultado final em ordens de magnitude. Estamos falando da diferença entre 1000, 1 milhão, 1 bilhão. A diferença entre o hélio escapar em 6.000 anos ou em 1 bilhão de anos pode estar justamente nessas simplificações que foram feitas. A primeira grande crítica, apontada por pesquisadores como o Dr. Kevin Hank e o Dr. Gary Lowsholt, começa com um erro que pode parecer bem básico: a identificação da própria rocha. A equipe do Haidt afirmou que a rocha era granito, uma rocha ígnea. O problema é que a literatura geológica sobre o local a identifica como gneiss, que é uma rocha metamórfica. Isso não é só um detalhe técnico. A estrutura de uma rocha afeta demais a velocidade com que o hélio consegue escapar. Então, usar o tipo de rocha errado pode invalidar todo o modelo desde o começo. Mas não foi só o erro na identificação da rocha. A forma como a equipe do Rate interpretou seus próprios dados de laboratório, digamos que acendeu um grande sinal de alerta, porque foi contra décadas de práticas já estabelecidas na ciência da difusão. Na ciência da difusão, é sabido que em altas temperaturas, os dados sobre a saída do hélio formam uma linha reta, bem previsível. Já em baixas temperaturas, os dados ficam caóticos, inconsistentes.
Por isso, a prática padrão, já há muito tempo, é usar os dados confiáveis, os de alta temperatura, para fazer as previsões. E aqui está o ponto-chave. Em vez de usar os dados confiáveis de alta temperatura, todo o modelo do Rate foi construído com base em apenas 4 pontos daquela zona não confiável de baixa temperatura. Essencialmente, eles escolheram os piores dados possíveis para fundamentar a hipótese. E as falhas não se limitaram à ciência. A quarta grande crítica está ligada à falta de transparência e a algumas questões bem sérias sobre a metodologia do projeto. Os críticos apontaram uma série de problemas. O relatório de laboratório, daqueles 4 pontos de dados mais importantes, nunca foi divulgado publicamente. A equipe teria usado um nome de empresa fictício para contratar o laboratório de testes. E, para piorar, experimentos que foram feitos depois, com resultados ambíguos, simplesmente não foram publicados. Todos esses pontos juntos acabam minando bastante a credibilidade da pesquisa. O teste final para qualquer estudo científico é a sua reprodutibilidade. Então, o que aconteceu quando outros cientistas tentaram replicar esses mesmos resultados? Como o gráfico mostra, os resultados falam por si. Pelo menos 8 estudos independentes mediram a mesma propriedade. Todos eles encontraram valores muito parecidos entre si, agrupados em torno de um número bem maior. O resultado do estudo Rate, em comparação, é um ponto totalmente fora da curva, inconsistente com todo o resto da pesquisa na área. Agora, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a difusão não linear, o papel da temperatura e os efeitos duplos do dano, nós podemos finalmente ver como o paradoxo inicial é de fato resolvido. Fica muito claro que a presença de hélio é, sim, totalmente compatível com idades de bilhões de anos, desde que a gente considere esses fatores complexos e não lineares do mundo real. O modelo simplificado falha justamente por ignorar a evolução da estrutura e da temperatura do cristal ao longo do tempo geológico. Certo, agora vamos dar um passo para trás e ampliar o foco, para ver como toda essa análise se encaixa num quadro maior que tem a ver com o próprio método científico. Um dos pilares da ciência é um princípio chamado consiliência de evidências. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. A nossa confiança em uma conclusão aumenta, e muito, quando várias linhas de investigação diferentes, independentes umas das outras, chegam no mesmo resultado. É como ter várias testemunhas de um acidente que não se conhecem, mas todas contam a mesma história. E é exatamente aqui que o argumento do hélio falha nesse teste crucial. Ele se foca em um único dado isolado, enquanto ignora uma convergência poderosa de múltiplos métodos de datação. Todos esses outros métodos, quando aplicados a rochas do mundo todo, convergem. Eles apontam de forma consistente para uma Terra de bilhões de anos. O filósofo da ciência Imre Lakatos fez uma distinção bem interessante. Ele falou de programas de pesquisa progressivos e degenerativos. Um programa progressivo é como um bom detetive. Ele usa as pistas para fazer novas previsões, para descobrir coisas que a gente não sabia. Já um programa degenerativo, bom, ele vive na defensiva. Ele não gera novas descobertas, em vez disso, gasta toda a sua energia criando explicações especiais, remendos, só para se proteger de evidências que o contradizem. E a hipótese do decaimento acelerado parece se encaixar perfeitamente nessa segunda descrição. Ela não surge de uma teoria para fazer novas previsões. Ela foi introduzida ad hoc, ou seja, com um propósito específico, o de salvar a crença central, numa Terra jovem, da enorme quantidade de evidências que apontam ao contrário. Além disso, o argumento usa uma falácia lógica bem conhecida, a do espantalho. Funciona assim. Ele ataca uma versão caricata e antiga do princípio do uniformitarismo, a ideia de que tudo no passado aconteceu sempre de forma lenta e gradual. Só que essa não é a visão da geologia moderna. A ciência atual reconhece há muito tempo a importância de eventos catastróficos como impactos de asteroides e supervulcões. Então, ao atacar essa versão simplista, o argumento cria um inimigo de palha, fácil de derrubar e acaba ignorando a complexidade e a robustez da geologia de hoje. Certo. Então, chegando ao final, qual é o veredito científico? Qual a síntese e as implicações de tudo isso? Diante de tudo isso, a pergunta que fica é bem direta. Por que então essa hipótese não consegue ganhar tração na comunidade científica? Bem, as razões para essa rejeição são bem claras e elas se somam. Primeiro, a ideia de decaimento acelerado bate de frente com princípios fundamentais da física nuclear. Segundo, ela ignora aquela consiliência, a convergência de vários outros métodos de datação independentes. Terceiro,
O modelo físico que sustenta o argumento é simplificado demais a ponto de ser falho. E, por fim, o trabalho carece de validação independente e da revisão por pares, que é o padrão no circuito científico principal. E aqui, a gente chega no ponto central de tudo. A ciência não tem medo de ideias radicais. Muito pelo contrário, ela vive disso. A teoria da tectônica de placas, por exemplo, um dia foi considerada radical. O que a ciência exige é que as ideias, sejam elas radicais ou não, sejam produtivas. Elas precisam explicar o que já sabemos, claro, mas também precisam fazer previsões novas que possam ser testadas. O problema fundamental aqui não é a audácia da ideia. É a incapacidade dela de gerar um programa de pesquisa que avance, que se integre com o resto do conhecimento científico e que leve a novas descobertas, em vez de simplesmente defender uma posição que já foi definida desde o início. No fim das contas, é assim que a ciência avança. Ideias são testadas, dados são examinados e as hipóteses são corroboradas ou descartadas. Nesse caso, a descoberta do projeto Rate permanece como um resultado isolado, que não foi replicado e que está em forte contradição com um corpo gigantesco de evidências científicas. No fim das contas, a análise desse paradoxo vai além da geologia. Ela toca na própria essência do que é fazer ciência. A linha que divide as coisas não é traçada só pelos dados ou pelos modelos matemáticos. Ela parece ser traçada pela intenção. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para reflexão. O que realmente separa a investigação científica genuína, aquela que segue as evidências para onde quer que elas apontem, da simples defesa de uma visão de mundo que busca apenas as evidências que confirmam o que já se acredita? Essa talvez seja a questão que define a fronteira entre a ciência e todo o resto.